Essa é uma live demorada. Nós vamos ter uma sequência aí de 3 lives, tá? Começando hoje, sábado que vem e no dia 26, correto? No dia 26, nós vamos trazer a psicóloga Karen para trocar uma ideia com vocês, até mesmo para a gente poder entender como é que a gente vai aplicar isso dentro das empresas, né? Das nossas empresas, dos nossos clientes, em outras situações. Ok? Vou marcar 5 minutinhos aí e a gente dá início. Muito bem, senhores, vamos começar aí. Aí, conforme o tempo for passando, o pessoal vai entrando, tá? Não se preocupe que essa live vai ficar gravada, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Se vocês quiserem o material, é só mandar a mensagem que a gente transfere para vocês, sem problema nenhum, tá? Quer falar alguma coisa, Amanda? Ou já pode dar início? Só dizer boa noite, sejam muito bem-vindos a uma das nossas primeiras lives referente
aos riscos psicossociais, né, aqui pelo YouTube. E assim, a gente espera que tenha mais vezes, mais próximas, né? Outras próximas, abordando mais sobre esse assunto, tá? É legal a gente fazer essa parte, assim, porque a gente discute, tem pontos de vista diferentes, tem uma luz de como a gente pode trabalhar dentro da nossa empresa, né? Trazendo esse assunto que tá bastante em alta. Então, a gente está aqui para discutir e abrir um pouco nossa mente sobre isso, tá? Então, fiquem à vontade no final para fazerem perguntas, tirarem dúvidas, ou no caso, nas próximas lives, a gente também discutir sobre outros assuntos que vocês, referente no caso, né, aos psicossociais, para nós podermos discutir. E aí, no caso, como a gente também vai ter a participação da psicóloga Karen, alguns assuntos, algumas perguntas pode ser que sejam mais específicas e aí, no caso, ela possa trazer uma luz melhor do que a gente, tá? Mas obrigada a todos aí pela participação e vamos aproveitar essa live aí. Pode, senhor Pedro. Muito bom. Hoje, especialmente hoje, nós vamos falar sobre as diretrizes da OIT, tá? Que é a raiz. A OIT, ela já vem fazendo um trabalho há muito tempo em relação aos riscos psicossociais. E em 2022, ela publicou algumas diretrizes, logo após a pandemia, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas diretrizes. Na segunda live, nós vamos trazer outros assuntos e referente a NR1. E depois nós vamos, na terceira live, nós vamos participar com a Karen para ela expor algumas ideias. Ok? Nós temos um problema, tá? E logo após a pandemia aconteceu, que foram os problemas de riscos psicossociais. Ansiedade, depressão, entre outras situações, tá? E aí eu trouxe aí para a gente dar uma olhada em algumas notícias que não são antigas, tá? São bem recentes. Então, por exemplo, ó, afastamentos por saúde mental disparam no pós-pandemia de Covid. Essa notícia aí é de 2024, do ano passado. Crise de saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. NR1 exige que empresas avaliem riscos psicossociais no trabalho. E a quarta notícia aí, tá? Lembrando que isso aí é só algumas, existem muitas notícias sobre isso. Tá? Pesquisas apontam riscos psicossociais em escolas e universidades. Então, a OIT, ela não vai falar para a gente só o problema desses riscos psicossociais dentro das empresas. Ela vai falar como um todo. Tá? Ela vai falar que a responsabilidade não é só com o empregador. Todo mundo tem uma parcela ali, né, de uma responsabilidade. Então, o governo tem uma parcela de responsabilidade, as empresas têm uma parcela de responsabilidade, o próprio empregador, o próprio empregado também tem a sua parcela de cuidados, né? Então, não é simplesmente uma pessoa, né? Uma organização, é um conjunto. Em 2022, a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, e a Organização Mundial de Saúde publicaram diretrizes sobre saúde mental no trabalho. Então, a partir daí é que eles começaram a colocar uma regra, né, para dizer o que eles estão fazendo. E aí transferiu algumas responsabilidades para as empresas.
Nessa publicação, estimou-se que no mundo 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade. Aí do lado tem a foto da capa das diretrizes da OIT. Eu não consegui encontrar ela em português, e aí a gente montou um documento, a gente fez um resumo, na verdade, né? E a gente conseguiu ali fazer um material muito bacana para vocês. O que representa um custo de quase US$ 1 trilhão à economia global. Então, quando a gente fala de OMS, OIT, a gente está falando do mundo inteiro. A gente não está falando só do Brasil, tá? E é isso que a gente está trazendo para vocês. É que vocês não fiquem simplesmente agarrados nas normas brasileiras, tá? Na NR1, NR17, o problema é muito maior. Então, quando vocês estiverem discutindo sobre esse assunto, né, que está sendo uma peça muito importante para a área de segurança, a gente tem que levar em consideração essas informações, tá? As duas instituições defendem o desenvolvimento de ações concretas por parte dos governos, dos empregadores e trabalhadores e da sociedade como um todo. Então, percebam só, foi o que eu falei antes, né? O governo, os empregadores, os trabalhadores e a sociedade como um todo, elas devem participar dessa situação. Correto? E aí, o manual, né, a diretrizes da OIT, ela traz alguns conceitos para a gente. Um deles é a saúde mental como valor intrínseco e instrumental. O relatório destaca que a saúde mental é intrínseca e instrumental para a vida de todas as pessoas, tá? Sem discriminação de ninguém, tá? São para todas as pessoas. O relatório afirma que todos, quem quer que sejam e onde quer que estejam, têm um direito merecido e inerente ao mais alto padrão de saúde mental possível. Isso inclui o direito de ser protegido contra riscos à saúde mental, o direito a cuidados disponíveis, acessíveis, aceitáveis e de boa qualidade. Tá? Então, esse é um dos conceitos do direito à saúde mental. É praticamente a mesma coisa que a gente fala de direitos humanos, né? Todo mundo tem o mesmo direito igualitário de ir e vir, de ter os itens básicos, né? Que é saúde, segurança, um trabalho digno. Vai pela mesma consciência, no caso, né? Todo Isso. mundo tem um ambiente de trabalho, vamos dizer assim, seguro, né? É um ambiente de trabalho seguro. E aí ela traz para a gente, né, alguns conceitos, definições do que seja deficiência psicossocial. Tá? Uma deficiência que surge quando alguém com um impedimento mental de longo prazo interage com várias barreiras que podem dificultar sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com os outros. Exemplos de tais barreiras são discriminação, estigma e exclusão. E aí eu trouxe um exemplo aí. Discriminação no trabalho, uma pessoa com transtorno bipolar pode ser rejeitada em processos seletivos ou demitida injustamente por preconceitos, mesmo sendo plenamente capaz de exercer suas funções. Quando a gente fala de fatores de riscos psicossociais, eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência. Eu fui numa palestra
É, não vou falar aqui aonde foi, para não expor a instituição, mas tinha algumas pessoas que queriam já excluir essas pessoas que tinham um histórico de ansiedade e depressão, tá? E não é esse caso. O problema não são essas pessoas. O problema é o ambiente que essas pessoas vão ser alocadas. Então, tinha algumas pessoas que estavam já se planejando para colocar lá na sua seleção algo para excluir essas pessoas que provavelmente, né, têm um histórico de depressão ou ansiedade, tá? Não é o nosso caso, tá? São interpretações totalmente equivocadas, que não devem ser feitas em lugar nenhum. E aí o conceito de saúde mental, um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidarem com o estresse da vida, realizar suas habilidades, aprender bem e trabalhar bem e contribuir para suas comunidades. A saúde mental é um componente integral da saúde e bem-estar e é mais do que ausência de transtorno mental. Tá? Esse aí são um dos conceitos que a diretriz ela traz para a gente. E ela traz para a gente aí determinações da saúde mental e carga global. E aí a gente vai pegar alguns exemplos, né, do mundo inteiro agora. Então, por exemplo, a diversidade como risco. A diversidade é um dos riscos mais influentes e prejudiciais à saúde mental. Exemplos de adversidade no trabalho, que é o nosso caso, imagina a Carla, analista de uma empresa de tecnologia, e aí ela passa por vários problemas pessoais e no trabalho, como excesso de trabalho, alta cobrança por resultados, ambientes tóxicos, Perdão. falta de apoio emocional, medo de ser oprimida, né, por falar que está passando por um problema, tá? Isso tudo, as empresas, a partir, né, que já está fazendo isso há muito tempo, né? Mas agora a NR1 deixou agora só para o ano que vem. As empresas precisam se preocupar com isso, tá? O excesso de trabalho que ela impõe em cima do trabalhador, essa alta cobrança, os ambientes tóxicos, lideranças que não sabem lidar com o subordinado. Então, isso tudo tem que ser tratado dentro das empresas. As desigualdades de gênero também é um problema, principalmente aí com mulheres. Então, o texto que ela traz para a gente, tá, da OIT, é o seguinte: as desigualdades de gênero com mulheres mais expostas à violência íntima e sexual e o racismo, discriminação aumentam o risco de condições de saúde mental. Hoje, nós temos a CIPA, né, que até mudou o seu nome, que hoje é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, é exatamente também para contribuir com essas diretrizes. Hoje a CIPA ela tem uma obrigação de falar sobre assédio, sobre violências, tá? Então, esse manual
né, que é mundial, ele especifica, deixa muito bem claro sobre isso, sobre as mulheres que são violentadas, né, que são agredidas sexualmente, que têm problemas com racismo, que a gente não pode deixar de lado, porque ainda acontece muito preconceito em relação à cor, e isso vai afetando a saúde mental das mulheres, principalmente, tá? Não é que o homem também não tenha esses problemas, mas a mulher, ela tá muito mais exposta do que o homem, tá? E aí alguns dados que a diretriz traz pra gente é que 970 milhões de pessoas vivendo com transtornos mentais, onde representa aí 13% da população global. E as mulheres são mais afetadas. 52% das pessoas que vivem com transtornos mentais são mulheres, enquanto 47% são os homens. A gente entende que hoje a mulher, principalmente, ela tomou o seu lugar muito grande assim no mercado de trabalho, aonde ela trabalha, aonde ela chega, ela tem que tomar conta, tem sua responsabilidade como mulher em casa, no trabalho, aí isso vai afetando muito mais ela do que o homem, ok? Um aumento devido à Covid-19 em 2020, 2019 para 2020, não lembro muito a data, onde também teve muitos casos, onde teve o boom, tá, em questão de ansiedade, depressões, de suicídios. Tá? Então a Covid ela mostrou para gente que esses problemas estão dentro da sociedade, tá? De alguma forma. E quando aconteceu isso, a gente pôde ver que não é simplesmente uma, digamos assim, entre aspas, frescura, tá? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Suicídio, tá? O suicídio representa 1 em cada 100 mortes globalmente. 703 mil suicídios ocorrem antes dos 50 anos, onde houve uma queda de 36%. Mas se a gente for colocar numa escala global, isso ainda é muito, tá? E nas taxas de suicídio de 2020, é onde teve essas quedas. Barreiras de desafio para a transformação. É onde eu vou falar sobre essa discriminação, tá? Uma das barreiras, né, que é a demanda por cuidados de saúde mental, é o estigma associado às condições de saúde mental. E aí, pessoas com condições de saúde mental são frequentemente rotuladas como preguiçosas, como fracas, pouco inteligentes ou difíceis, tá? Pessoas que não conseguem trabalhar, é assim que elas são rotuladas pela sociedade, dentro da empresa, tá? E a partir desse momento, tá, que está sendo um assunto muito delicado para todo mundo, não é só para as empresas, para todo mundo, porque antigamente ninguém falava sobre riscos psicossociais. Por mais que esteja já relacionado na parte ergonômica, ninguém falava sobre isso. Poucas empresas faziam levantamento sobre riscos psicossociais. Tá? E muitas vezes são consideradas violentas e perigosas, quando na verdade correm maior risco de serem atacadas ou de se prejudicarem do que de prejudicar outras pessoas.
E aí você entra na parte de discriminação. A pessoa que ela tá com ansiedade, depressão, não sei se alguém de vocês aí já tiveram essa experiência de encontrar uma pessoa com crise de ansiedade. Muitas pessoas falam que é frescura, né, como a gente mencionou, que a pessoa é fraca, que a pessoa é só a pessoa, sei lá, distrair a cabeça, passear, namorar, né? A gente acaba tendo essa visão, tá? E quando a gente tem essa visão, automaticamente a gente está praticando uma violência contra ela. Nós estamos tendo ali uma discriminação em relação a essa pessoa, certo? Pessoas com condições de saúde mental são excluídas da vida comunitária, negadas direitos básicos como a alimentação e moradia, e proibidas de votar ou casar em muitos países. A gente está falando de um modo geral, tá, pessoal? Hoje a gente está falando de um modo geral, tá? É o que acontece no mundo todo. É o que está nas diretrizes da OIT. Então, quando eu falo de OIT, OMS, eu estou falando do mundo inteiro. Então, pessoas com transtornos mentais, elas são excluídas até mesmo de votar, né? De se casarem, né? De terem moradias. E é isso que a OIT traz pra gente. E aí ela tem uma estratégia de como amenizar essas coisas. Uma delas é a promoção e prevenção, prevenção seletiva e indicada. A promoção e prevenção, isso inclui a educação de jovens sobre os danos de uso de cannabis de alta potência para reduzir a incidência de psicose. Tá? Ela também menciona sobre isso. A proibição de pesticidas também é um problema. Ela já associou a esses produtos, né, pessoas que estão expostas a esse produto, uma alteração em questão de ansiedade e depressão. Onde, se eu não me engano, na Sri Lanka, eles proibiram isso, né? Trocaram esses produtos por menos agressivo, e aonde eles tiveram uma redução de ansiedades e depressões. Tá? É uma situação bem interessante. Discriminação da tentativa de suicídio e serviços comunitários de saúde. Essa questão de serviços comunitários de saúde, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que a quantidade de CAPs aqui no Rio de Janeiro, principalmente, deu uma aumentada muito grande, tá? Então, assim, hoje eu quase não via essas questões de CAPs. E aí, quando você hoje dá uma volta pelo Rio de Janeiro, você vai ver várias instituições. Vários pontos. Exatamente, com essa situação. O Relatório Mundial de Saúde Mental, Transformando a Saúde Mental para Todos, sublinha a necessidade imperativa de uma mudança de paradigma na abordagem da saúde mental. A visão é de um mundo onde a saúde mental é valorizada, protegida e promovida, e onde todos podem exercer seu direito à saúde mental e acessar cuidados de qualidade sem estigma ou discriminação. A transformação exige um compromisso multissetorial, investimento sustentável e crucialmente, a participação ativa das pessoas com experiência vivida em todos os níveis
de concepção e entrega de serviço. Essa situação de experiência que ela menciona, isso está no nosso material. Eu vou falar alguns aqui para vocês. Por exemplo, na Guiana, ela priorizou a prevenção do suicídio através de planos nacionais e treinamento de profissionais de saúde primária via plataforma virtual. Então, todo mundo que lida com atendimento de primeiros socorros em Guiana tiveram esse treinamento em questão de suicídio, tá? Onde teve uma redução de suicídio. E aí a OIT pegou esse exemplo e colocou nas diretrizes dela. A Jordânia também, ela implementou também uma integração dos cuidados de saúde mental em clínicas locais e a formação da associação, tá, que é chamado de Nosso Passo, por pessoas com deficiências psicológicas, contribuindo para a primeira estratégia nacional de saúde mental no país em 11 anos. Então, tem vários exemplos de países que implementaram, que estão preocupados, tá, em relação a essas situações de psicossociais. E no Brasil, a gente já percebe, né, todo mundo que é já da área de segurança está tendo essa visão também a partir de maio, né? E houve essas notícias de mudanças de fatores de riscos psicossociais. E aí as pessoas começaram a pesquisar, né? E como é que eu faço, como é que eu aplico, tá? E o que eu vou passar para vocês, né, nas próximas lives é exatamente isso. Como é que a gente vai aplicar as ferramentas para fazer esse levantamento dos riscos psicossociais. Então, por exemplo, essa ideia de que a gente tinha, né, que os mais antigos tinham, do fato que eu deveria deixar os meus problemas pessoais na porta da empresa e entrar dentro da empresa sem problema, isso acabou. Não existe mais. As empresas, elas têm que entender tanto o que acontece dentro da empresa dela, dentro dos setores que ela tem, quanto na vida pessoal do colaborador. Vocês conseguem entender isso? Tá? Vocês conseguem entender que o problema pessoal do funcionário afeta na produtividade? Tá? O, e, o, e o fato dele ter uma pessoa onde ele tem que tomar conta, né, seja esposa, seja uma mãe, seja, né, um filho, né, isso pode afetar a saúde mental dele, isso pode afetar a produtividade de dentro da empresa. Tá? Então, as pessoas estão presas, tá, em não contratar essas pessoas. Uma notícia bem recente que teve foi uma menina, não lembro agora o estado, mas a notícia ela falava o seguinte, que ela entrou na empresa com, com, com um histórico de depressão, tá? Onde ela ficou um tempo trabalhando normalmente, sem crise nenhuma. E aí ela desencadeou uma crise, certo? Ela teve um gatilho, desencadeou esse problema e ela ficou afastada durante 2, 3 meses. Quando ela retornou, ela ficou com uma pessoa auxiliando ela
e 2 meses depois a empresa mandou ela embora. Ela mandou ela embora, ela colocou na justiça, tá? E acabou que ela ganhou um valor, não lembro agora o valor exato, não sei se foi 20 mil reais ou 30 mil reais, mas não foi pelo fato da empresa não fazer nada, foi simplesmente por discriminação. A empresa mandou essa pessoa embora simplesmente por ela ter ansiedade ou depressão, o que seja, tá? A empresa que teve a discriminação, certo? Então, é um assunto muito delicado, onde a gente quer passar para vocês a nossa experiência em relação a esses riscos psicossociais que a gente está tendo, tá? A gente está participando de alguns eventos muito legal, e a gente quer passar isso para vocês de uma forma simples, tá? Que vocês possam aplicar na empresa de vocês, nos clientes de vocês, de uma forma simples e bem sucinta, tá? Bem sucinta. Uma das ferramentas que a gente vai mencionar isso na segunda ou na terceira live vai ser as ferramentas em relação a você fazer uma avaliação da vida pessoal desse colaborador, tá? Então não é só uma ferramenta que eu tenho que criar para ver o comportamento do meu líder, para ver o comportamento do meu ambiente de trabalho. Eu preciso avaliar o que se passa na vida pessoal desse colaborador, certo? O que ele está passando, se ele tem uma dupla jornada de trabalho, tá? Eu preciso entender esse mecanismo. E o interessante é que a gente fala do colaborador e liderança, mas lembrando que a liderança também é um colaborador, tá, gente? A gente às vezes foca tanto no funcionário e esquece do líder. O líder também tem os problemas pessoais, o líder também pode ter qualquer tipo, né, de ansiedade, de outro fator psicossocial. Então, assim, é tanto do lado de cá nosso como colaborador e também como lado da liderança, tá? Porque às vezes a gente, ele é líder, então eu posso sugar ele, posso, né, fazer o que for acontecer e ele tem que estar ali, ele tem que ser uma pessoa automática e tentar, né, facilitar a minha vida. Mas lembrando que o líder também, tá? O líder, o supervisor, a gerência, eles também, né, quando a gente lida diretamente com esse tipo de cargo, né, com a nossa chefia, com a alta chefia, a gente também tem que entender que as pessoas, o outro lado também tem uma versão. A gente não pode, claro que assim, quando a gente fala de produção, de produtividade, o lado, vamos dizer, o financeiro vai pesar, mas também tem dias que a pessoa também não tá legal. Então a gente também, quando a gente fala de riscos psicossociais, sempre lembrar dos dois lados. A gente tem o lado cobrador, quando a gente fala empresa, a gente fala a empresa num todo. A gente não fala empresa, o dono da empresa. É o ambiente. E a liderança também corre esse risco de ter a sobrecarga, né, que você tem da alta gestão, de cobrar uma produtividade, cobrar uma eficácia da atividade do seu grupo. Isso também acaba pesando aí para o gestor. Acho que até um pouco mais dependendo da situação, né? Que aí, no caso, você tem a alta gestão que cobra diretamente dele e ele vai repassar isso, às vezes de forma mais leve para os seus funcionários, né? Não jogar todo aquele peso para cima dos funcionários, ou ele, né, infelizmente ou não sabendo gerir essa dinâmica, ele acaba realmente jogando para cima dos funcionários de uma forma mais brusca, tá? Mas a gente também tem que sempre pesar dos dois lados aí. Não é que a gente vá só cobrar da sua liderança, mas também a gente não vai fazer nossa parte. A gente tem que ter essa sensibilidade que todos nós somos seres humanos e a gente tem que tentar facilitar
o nosso ambiente de trabalho, né? Deixar o mais agradável possível. E isso aí quem tem que fazer é a gente. Não é a minha gerência, não é só o meu líder imediato, mas eu também faço parte, então eu também tenho que tentar criar um ambiente aí mais tranquilo. A Luciana fez uma pergunta aí. Foi, não, Luciana, a gente vai responder sua pergunta, tá? A gente só tá deixando pro final que a gente vai abrir, mas tá aqui anotada. Uhum. E aí, você tem essas situações e você tem uma situação, tá? Que aí ainda é uma... Ainda tem muita dúvida sobre isso, que é a questão do assédio, tá? O assédio, ele é uma situação muito delicada de se lidar, principalmente para quem vai montar um PGR, para quem vai montar um documento e vai colocar isso exposto à empresa. Tá? Então, por exemplo, tem muitos profissionais que querem e colocam o risco de assédio dentro do PGR. Tá? E aí eu venho conversando com alguns profissionais e tem alguns que são contra em relação a isso. Tá? Eu vou colocar a situação de assédio no meu PGR, num documento que vai para um processo, que vai para uma vistoria, uma investigação, né, uma fiscalização. Então, se eu tenho um índice que algo está de errado em relação a assédio, né, segundo esse profissional, ele fala que ele não tem que ter isso, ele tem que eliminar de imediato. Tá? Por isso que ele não coloca no PGR. Tá? Então, eu não posso criar medidas de controle para um assédio. Eu tenho que eliminar. Eu não tenho nem que ter no meu PGR. Mas isso está muito... O pessoal ainda está meio dividido se coloca ou não coloca. Tá? E aí a gente quer discutir isso com vocês na próxima live. Tá? Então, como a gente vai falar sobre as ferramentas, sobre a NR1, tá? Sobre um manual que o Ministério do Trabalho proporcionou para a gente, para ter uma base, a gente vai discutir sobre isso também. Sobre assédio, de como colocar no PGR, como fazer essa avaliação, tá? Se eu tenho que identificar o colaborador, se eu não tenho, eu tenho que fazer em grandes proporções de quantidade. Eu tenho que fazer em todo mundo, tenho que fazer só a metade da empresa. A gente vai discutir tudo isso a partir da próxima live, tá? Na terceira a gente vai trazer a Karen e aí a gente vai divulgar aí para vocês uma promoção para vocês aí. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu só aproveitar, você falou em alguns tópicos aí que eu acho interessante, igual que você falou em questão da mulher, né? Uhum. A maioria que eu acho que é mulher, deixa eu ver, tem a Jaira, tem a Luciana, tem a Rose, né? E tem eu aqui representando vocês também. E assim, é fato que a sobrecarga, né? Cientificamente comprovado que a mente da mulher ela trabalha muito mais do que a do homem. Não quer dizer que isso não, em questão de capacidade, tá? Mas realmente a sobrecarga é muito maior, ainda mais quando você tem carreira, filhos, né, família, você quer ter um tempo para você, quer gerir tudo isso e realmente a sobrecarga acaba sendo um pouquinho a mais, né? E às vezes a gente, no trabalho mesmo, né? Às vezes a gente é rotulado em questão disso, né? Que só vive estressada, que só vive reclamando e tal, que é filho, é marido, é esposa, né? No caso, se for de homem, mas falando especificamente de mulher. Então, assim, e acaba que você quer ter uma carreira profissional, porque você é mulher. Isso, o fato de você ser mãe, ser do lar, né? Ser uma esposa, não, isso não impede você. Mas dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que
tem que se dedicar um pouquinho a mais, né? Você tem que se dedicar, mas isso não impede a gente de conseguir. Mas eu sempre falo que, assim, eu, particularmente falando de mim, a gente tem que ter algum momento, né? Como pessoa, eu como Amanda. Eu não profissional, eu não como mãe, eu não como esposa, ser a Amanda. E a gente tem que tentar encontrar, no meio disso tudo, uma válvula de escape, um momento que seja seu. Que uma coisa que você faça que vá tirar um pouco dessa sobrecarga, tá? Porque, assim, realmente a cobrança é muito grande, né? Para você ter... Se você é mãe, você tem que ser 100% mãe. Se você é profissional, você tem que ser 100% profissional. Se você é dona de casa, 100% dona de casa. Tudo é 100%. Só que a gente não consegue ser 100% em tudo, né? Você não consegue ser 100% tudo, mas você consegue dar o seu melhor em tudo que você faz, em tudo que você se dedica, tá? Então, assim, a gente tem que realmente tentar equilibrar, não baseado nos outros, mas baseado no nosso dia a dia. Você tem que tentar ali conciliar, achar uma coisa que seja favorável a vocês, né? Vocês, digo nós aí, mulheres, que a gente sempre... Parece que tudo pra gente é um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue lidar com ele. Outra coisa que, assim, a gente também vai ter que ter, falando em questões psicossociais na empresa especificamente, quando a gente fala de como identificar, né? E a gente vai falar semana que vem das ferramentas, mas a gente também tem que estar preparado para os, vamos dizer assim, os falsos, não sei se é o termo correto, desde já peço desculpa, aquelas pessoas que dizem que tem e não tem, né? Que a gente vai encontrar, isso a gente encontra em qualquer local, seja no trabalho, seja na família, que a pessoa que diz que tem, eu tenho um problema disso, eu tenho um problema daquilo, e às vezes a gente realmente sabe que a pessoa não tem, né? Ela diz que tem para ter uma facilidade em alguma coisa, em alguma situação. E interessante que eu estava falando com o Pedro, que ontem eu vindo dentro do ônibus, eu ouvindo a conversa dos outros dentro do ônibus, a moça que é do RH veio conversando com uma outra moça no telefone falando sobre isso. Que um funcionário entrou na empresa, aparentemente normal, né? Um funcionário normal, sem algum tipo de transtorno. E aí, mais ou menos um mês depois, ele já apresentou um atestado. Depois apresentou outro de mais 10 dias. Ao ponto de chegar e se afastar. Apresentou um laudo psiquiátrico. E agora ele simplesmente chegou com um processo contra a empresa. E aí? Como é que a empresa fica nisso tudo? Será que realmente ele tinha já isso antes, ele omitiu isso da empresa? Né? Porque quando você faz lá a admissão, você faz a entrevista, né? O médico ele não só pergunta se você tem problema de saúde, como é que tá a sua pressão, se tem histórico na família. Ele também quer saber se você tem algum tipo de transtorno, né? Não que isso seja impeditivo de você ser contratado, mas que, né, para a empresa saber e ter senso de como tratar isso, como acompanhar isso com você. Só que aí você para pensar assim, poxa, será realmente que o rapaz, né, a pessoa, ela tem esse tipo de problema? Ou ela, né, ficou quieta, não tem, e agora apareceu para conseguir alguma coisa, algum custo, que na visão dele é vantajoso? A gente também, a empresa, quando eu digo a empresa, né, ela vai ter que ter esse cuidado, essa delicadeza de como tratar isso. Porque ela tem que identificar realmente, fazer acompanhamento se a pessoa realmente tem ou não. Se, né, apesar que, assim, para você realmente comprovar que é uma fraude, a empresa tem que ter um critério de avaliação muito bem definido, muito bem arquitetado, né, de todos os lados aí, a equipe médica, a gestão, todo mundo ali realmente com um único propósito para você realmente definir que aquela pessoa realmente não tem aquele transtorno, ou se ela tem, não foi adquirido dali, não é dali, e ela realmente vai lá e comprovar. Mas é complicado, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Com o nosso funcionário ali que diz que tem, e às vezes a gente, né, vamos dizer assim, na avaliação nossa do dia a dia, aquela pessoa ali, eu acho que não tem, né? Apesar que ninguém vem com escrito na testa aí, quem tem ou não tem problema. Mas são como é que eu posso dizer? As situações do dia a dia que você vai começando a identificar certas coisas. Então a gente também vai ter que ter essa habilidade aí. Agora, respondendo aí a pergunta da Luciana, como agir quando seu colega de trabalho
te ofende na frente do seu gestor e o mesmo se cala, nada faz. Então, vamos lá, assim, eu vou dar a minha opinião particular, tá? É assim, todo mundo tem o direito de expor sua opinião, né? Mas também todo mundo não pode passar do limite. O que é o limite? É o limite a partir do momento que eu entendo, que você começa a ofender o outro. No caso aí, como você falou, ele te ofendeu na frente do seu gestor e o gestor não fez nada. O correto é, se você, né, de alguma forma se sentiu ofendida, que eu estou entendendo que seja isso, você procurar o seu gestor direto, que estava lá, e conversar com ele, tá? Conversar com ele, se for o caso, vocês também, né, chamar o seu colega e passar a situação, ó, você falou de uma forma, né, se expôs, me ofendeu, isso não é o correto dentro de um ambiente de trabalho. Todo mundo tem o direito de expor sua opinião, né, mas desde que a minha opinião, né, não vá ofender, eu não preciso ofender o outro para expor minha opinião, dizer o que eu acho, o que eu penso, né, mas o outro também tem que ter essa sensibilidade que a opinião é minha, né, e o fato de você não concordar comigo, isso não impede eu trabalhar com você. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas quando a gente está dentro do ambiente de trabalho, não é a minha opinião, não é a sua opinião. É a opinião que vai fazer o trabalho andar. Mas nada que você chegue e a pessoa tenha essa necessidade de ofender. Então, assim, eu, Amanda, particularmente, se você realmente, né, não gostou da situação, ficou dessa forma, chama o seu gestor, converse com o seu gestor. Ah, Amanda, eu já chamei meu gestor, conversei com o meu gestor e continua. Eu não vou mencionar o nome, né, de uma amiga em comum nossa, que ela passou essa situação em questão, né, na verdade, de assédio, não foi nem de ofensa, onde ela falou com a liderança, não resolveu, falou com os superiores, não resolveu, até que ela foi denunciar. Isso foi na delegacia, né, que ela falou? Sim. Ela foi denunciar realmente, porque já estava uma coisa assim absurda, que a alta gestão, né, a liderança imediata, a alta gestão não resolveu. Então, infelizmente, a gente tem que tomar outras medidas. Mas, assim, de primeiro momento, eu sugiro que você converse com a sua liderança. E daí você, resolvendo ou não, né, a situação, você começa a tomar outras medidas. Mas não, como é que se diz? Não deixa de se impor, e quando eu falo se impor, não é a gente sair brigando todo mundo, não. É a gente tentar entrar num consenso, tá? A gente conversar. O diálogo é a melhor forma que tem. Quando a gente conversa, a gente se impõe e diz, ó, aconteceu e eu não gostei. Não acho que seja assim que deva ser feito, tá? E se daí para frente realmente não houver mudanças, aí você começa a subir o degrau. Supervisão, gerência, e se infelizmente a empresa não tem um posicionamento para uma situação dessa, aí você realmente tem que procurar outros canais, outros meios para você tentar ter um ambiente de trabalho, que não foi no caso dessa menina que aconteceu. Procurou supervisão, procurou gerência e todo mundo diz que é besteira, então se você tem, né, no caso dela tem provas, tem tudo, procura o seu direito, que você não é obrigado a trabalhar num ambiente onde as pessoas vivem te ofendendo. Você não é obrigado a trabalhar num ambiente onde tem um assédio e as outras pessoas, não, isso é besteira, é normal. Não é normal. Você não precisa trabalhar assim. Eu sei que muitas das vezes a gente fala assim, mas eu preciso do meu emprego. A gente precisa do emprego. Mas até que preço eu tenho que pagar para ter esse emprego? E quando se trata da minha mente, então, não tem custo. A sua sanidade mental, a sua paz, sua tranquilidade, você ter um ambiente agradável, isso não tem custo. Isso tem que ser a sua prioridade. A sua mente é a sua prioridade. Ela não pode ficar lá em 19º plano, não. Ela tem que ser o primordial. O seu ambiente de trabalho tem que ser o mais confortável possível, né? Vamos dizer assim, emocionalmente falando. A gente sabe que tem demanda, a gente sabe que tem cobrança, isso faz parte. Agora, a partir do momento que eu trabalho e ele começa a me ofender dentro do meu trabalho, ele começa a me ofender ou a exagerar na voz, começar tudo falar gritando e tal, e aí você tem que, não tá legal, isso não tá um ambiente legal. E você chegar e falar com a liderança, você tem que ter essa facilidade, você tem que ter essa abertura de eu chegar e falar para ele, né, ele sendo meu líder, e falar, ó, tá acontecendo isso,
como é que a gente pode resolver isso? E pronto, ok? Luciano, não sei que eu me estendi tanto, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, que eu vou me empolgando e vou falando, tá? Mas tenta conversar com a sua liderança sozinha, no caso. Se você achar necessidade, aí chama o seu colega para conversar com a liderança. Não converse sozinho, porque, né, fica aquele me disse, fulano falou, eu falei e tal. Chame a sua liderança junto para conversar, se for o caso, com esse seu colega. E tentar desfazer esse mal-entendido aí, né? Mal-entendido não, essa situação que aconteceu, para ter um ambiente de trabalho bem mais agradável, tá? Lembrando só que, assim como o restante da segurança do trabalho, a responsabilidade dos riscos psicossociais não é só da segurança do trabalho, tá? A gente vai ver no sábado que vem que isso tem que envolver a segurança do trabalho, os líderes, os gerentes e principalmente o topo da pirâmide, que é os diretores, são os donos da empresa, tá? Então, eles têm que estar cientes. Então, quando você fala de uma gestão de segurança do trabalho, isso parte de cima para baixo. Isso não parte de baixo para cima, tá? E é o que o manual do Ministério ele traz para a gente. E a gente vai explicar tudinho para vocês como é que funciona, tá? É preciso entender primeiro para a gente poder divulgar isso, compartilhar isso, tá? Então, é uma situação que isso, muitas vezes, essa situação que ela passa, que ela passou, ou está passando, muitas vezes ninguém tá sabendo de nada. Exato. Ninguém tá sabendo de nada, né? Porque até então, a maioria das empresas, né, nem imaginam o que se passa abaixo deles. Às vezes morre ali pela liderança mesmo e nem passa, né, dali. Então é preciso entender que a parte de segurança como um todo é de cima para baixo, tá? Não é de baixo para cima. Também. Alguma pergunta aí, pessoal, sobre... O pessoal tá ativo. Tem a Rose tá lá, tá presente, a Arroz? Luciana, Renata tá presente, Rose. Dantas. Quanto tempo, Dantas? A Jária tá aí, ó. Ó, a Jária tá falando aí, ó. Isso é verdade, onde eu trabalho acontece isso. Infelizmente, isso é uma grande realidade ainda no nosso meio de trabalho, tá? Nosso meio de trabalho, ainda é aquele pensamento antigo, né? A liderança é o chefe que manda e a gente é o funcionário, a gente fica quieto e só faz o serviço. E aí o ser humano em si, né? Não existe. Ali ele é só como se fosse uma máquina. Você entra no trabalho, bateu seu cartão, você é uma máquina. Só que esse conceito, né, de você só um número que eu falo, né? Eu sempre falo que para as empresas nós somos, às vezes, muitas das vezes, uma matrícula, né? E se essa matrícula não está sendo de serventia, a gente troca para outra matrícula, né? Então, esse conceito de que a gente é só uma matrícula, que a gente não tem sentimentos, que a gente não tem momentos difíceis e tal, isso aí realmente já acabou, na verdade já acabou há muito tempo. Só que agora que isso está sendo, né, mais visado, devido, como ele falou lá no início, devido principalmente em questão da pandemia, né? Depois que teve a pandemia, que foi o boom, né? E é onde as pessoas começaram o medo, né? De perder a vida, né? De não saber do novo, acabou gerando aí quem já tinha, né? Acabou acentuando mais, e quem não tinha, né? Acabou aí desenvolvendo. E por isso que eu falo que a sua mente, é a mente que manda no corpo. Se sua mente não estiver bem, o seu trabalho não vai bem, sua família não vai bem. Não vai nada bem, porque a sua mente não tá legal. E é a mente que a gente tem que aprender a controlar. Não tá conseguindo, o pessoal, né, tem mania, eu sempre escuto assim, eu vou no psiquiatra, vão falar que eu tô maluco.
Não, eu vou no psicólogo, vou tomar maluco. Não é maluco. Você ter aquela consciência de que você precisa de uma ajuda, você precisa desabafar com alguém, que às vezes a gente como técnico, né? Aqui, Pedro e eu, e tem outros técnicos aí online, a gente sabe que muitas das vezes nós somos aquela válvula de escape, que às vezes a pessoa só quer desabafar. Contar, poxa, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo. Às vezes a gente nem precisa falar nada, dar um conselho nem nada. É só aquele desabafo que a pessoa precisa. E às vezes com um psicólogo, claro que ele é uma pessoa muito mais preparada do que a gente para isso, né? Ele estudou, tem toda uma ferramenta. Ele vai procurar um psicólogo porque ele precisa de uma ajuda a mais. Isso não é vergonhoso, isso não é, ai, que a pessoa é maluca. Não, isso é uma pessoa que tem plena consciência de que ela precisa de uma ajuda. E de uma ajuda especializada, tá? Então, assim, é claro que precisou, eu desabafei, conversei e tal. Poxa, eu preciso de realmente uma ajuda. Procura ajuda. Isso não é vergonhoso para ninguém, tá, gente? Não é. Ó, o Dantas está falando aqui, ó, na empresa que trabalho, teve demissão de um gestor por assédio de uma colaboradora. É o que o Pedro estava conversando que a gente vai discutir semana que vem, né? Tem certas coisas que é igual quando a gente fala de risco iminente. O risco iminente você não pode planejar. Ele pode acontecer ali, a qualquer momento. Você vai esperar acontecer? Você vai administrar aquilo? Não. É só pensar, eu penso assim de forma, só pensar assim, como é que eu posso... Eu tava com a frase na mente, é fácil, mas quando eu lembrar eu vou falar, peraí. Subiu o assunto para liderança após a apuração, viu? Ó? Subiu o assunto para liderança, no caso foi para alta chefia, né? E após, no caso foi apurado e nem pelo visto foi confirmado, foi desligado por assédio. Gente, assédio é crime. É crime. É crime, tá? Não tem. É a mesma coisa que você pensar assim, alguém, né, roubou, furtou, vamos tratar isso? Não, ele tem que responder por aquilo que ele fez, né? Claro que você pode tentar tratar ele de alguma forma, mas ele tem que responder pelo aquilo que ele fez, tá? A Jari aí falando, ó, às vezes tem que fazer vista grossa porque você acaba se estressando e acaba caindo no hospital. O problema da vista grossa, quando você fala, como você mesmo acabou de colocar, é quando você faz vista grossa, mas você acaba assimilando aquilo, tá? E é onde a gente tem que ter cuidado. Quando a gente fala de vista grossa, às vezes fazer de vista grossa, a gente não pode internalizar isso. A partir do momento que você começa a internalizar isso, tá? Você começa só a ficar calada, aceitando, o seu corpo, uma hora, ele vai dizer que isso não tá legal. Tá? Começa pela mente, mas o seu corpo físico, tá? Você começa a sentir dores de cabeça, você começa a sentir dor na nuca, começa a sentir dor no estômago, entre outros fatores que vão aparecendo, e você nunca vai associar que isso seja em relação à sua mente, tá? Então, assim, às vezes a gente se impor de falar, tá? Não com grosseria, tá, gente? Quando a gente fala assim, impor, não é com grosseria. É você ser firme na sua colocação, sem ofender o outro, não precisa gritar com o outro, mas você falar que você não concorda, que você não aceita. Mas também engolir tudo não dá, tá? Não dá porque você tá fazendo mal a você, não ao outro. É igual a situação do estresse. A gente vai falar também, tá? Só na semana que vem, mas vou dar uma palhinha aqui. O estresse, ele pode ser bom e pode ser ruim, tá? Às vezes você tá estressado, né? A pessoa tem uma atividade ali para uma demanda muito ruim e aí ela acaba se estressando. Cara, o estresse, ele pode ser bom para você tentar resolver algum problema, tá? Quando o estresse ele começa a te afetar, é aquele estresse que você começa a levar para casa e não consegue tirar ele da cabeça, tá? Isso aí. E aí começa a te prejudicar. Mas nem sempre ele vai ser assim. Às vezes o estresse vai estar ali presente para você simplesmente resolver algum problema. Você tem uma demanda que você fica estressado porque você tem um prazo, você tem que entregar aquilo ali, você precisa dar um feedback para alguém e aí você acaba se estressando. E isso não é ruim, tá? O ruim é quando ele passa dos muros da empresa.
tá? E aí você leva isso para sua casa. E aí você começa a ter a levar isso para casa e afetar o seu relacionamento dentro da sua casa. Aí se torna um problema. E aí tá vindo do seu trabalho. Mas isso aí a gente vai falar só no sábado que vem. Só para coisa aqui, a Luciana falou que ela formalizou por e-mail como evidência, né, no caso dos gestores delas, e o gerente estava presente e não se posicionou. Você fez certíssimo. Formalizar, tá? É você criar evidências, tá? Que você realmente passou por uma situação, a situação aconteceu, tinha, né, o alto escalão aí no caso, né, a gerência, a gente entende que é uma posição grande de confiança, né? E ele tá ali para gerir essas situações. Perfeito. Você vai criando aí o histórico, até porque, né, como a gente sempre costuma falar, palavras o vento leva. O que vale é o que está escrito. O que vale é o que você fez aí, ó, você está pronto. Se tiver uma reincidência, faça o mesmo processo até, se não for, infelizmente, não for resolvido, e aí cabe a você procurar da forma correta como tratar isso, né? Porque realmente você trabalhar e aí você botou aqui que era a indicação, né, da pessoa, a indicação do gerente, complica mais ainda, né? É o amigo do amigo. Essas indicações. Essas indicações, às vezes, né? Às vezes colaborar acaba atrapalhando o nosso trabalho. Essas indicações. Mas, assim, o que eu sempre falo, o que eu sempre vou falar é que, sempre, apesar de você se impor, sempre seja educada, tá? Educação é o mestre de tudo, é até o que acaba causando mais impacto. A gente pode fazer tudo, a gente só não pode perder a educação com o outro. Mesmo quando a gente estiver se impondo com o outro, não perde educação, não precisa gritar, não precisa ser agressivo, não precisa ser nada. Só falar o que você acha e tal, se impor, dizendo da maneira certa e tá tudo certo. Tá? E continue aí. Se você. Espero que você não passe para a situação de novo. Uhum. Mas faça aí, continue fazendo o que você fez. Tá certíssima, tá? A gente não pode também, como a Jara realmente falou ali, que às vezes a gente acaba engolindo, a gente também não pode só estar engolindo, não, porque só levar paulada também tem horas que cansa. E aí onde tem um filme, eu esqueci o nome do filme, é um filme antigo, que o cara sofre tanto estresse no trabalho que ele surta. A gente não precisa chegar a esse ponto de você estar tanto estresse, tanto problema no trabalho que um dia você surtar aí, né? E a gente já cansou de ver casos assim na televisão, onde a pessoa surta e você vai ver a pessoa deu sinais, a pessoa tentou, falou e às vezes o outro não dá muita importância, né? E quando vê a pessoa surta, às vezes, né, como ele falou aí, tem altos índices de suicídio. Aí você vai e fala assim, mas poxa, mas fulano não, né, não aparentava. Mas porque muitas das vezes a pessoa não verbaliza, né? Ela mostra de outra forma, mas ela não verbaliza. E esse não verbalizar que é o problema, né? Que a gente não sabe. Você pode olhar a pessoa, aparentemente é uma pessoa muito alegre, muito divertida. Ah, a pessoa só vive feliz. Mas e quando ela está sozinha, como é que ela é? A gente não sabe, né? E a gente ter essa sensibilidade, né, com o outro, que o outro tá passando e tal, que é o diferencial, tá? Sim. Mais alguém com alguma pergunta ou alguma situação aí? Fizeram uma pergunta aqui no privado aqui. Se os riscos psicossociais estariam no e-social. Tá? Nesse primeiro momento, não, tá? Nesse primeiro momento, a gente só tem que identificar ele no PGR. Tá? O e-social, para a parte de segurança do trabalho, é em relação ao LTCAT. São coisas diferentes. Tá? A gente vai mencionar os riscos psicossociais dentro do PGR, tá? E não no LTCAT. Então, quando a gente fala de e-social, é em relação ao LTCAT, tá? Não é PGR. Por, pelo menos nesse momento, tá? Não sei se mais para frente isso pode mudar, mas se mudar, a gente vai repassar essa situação para vocês. Mais Tá? alguma pergunta, gente? Os comentários aí, ó.
Então, ó, para a semana que vem, né, que a gente vai estar aqui de novo falando sobre esse assunto, tragam aí, né, divulguem aí a live, né, que é uma forma de a gente ter outros pontos de vista, né, quanto mais pessoas melhor e melhor, e você vê que são situações que acabam acontecendo no nosso dia a dia, no dia a dia de alguma pessoa. Quando essa menina conversou com a gente, né, que ela falou que ela estava passando situação. Aí você até se espanta porque você vê longe, né? No jornal, na notícia, mas é uma coisa longe. Mas quando você vê que alguém próximo a você, isso acontece perto de você, você se espanta com uma situação dessa. Né? Que parece que é um universo paralelo. Aconteceu longe, não aconteceu com você. Mas quando você presencia isso, é diferente. Tá? E a gente tem que estar informado para a gente também, até para a gente saber como a gente se posicionar, né? Fazer, tá? Então, assim, quando for semana que vem, tragam mais perguntas, a gente vai abordar outros assuntos, outras formas de fazer, né? Esse levantamento. E no último, que vai ter a participação da psicóloga Karen, né? Ela vai estar aqui para ajudar mais ainda como é que esse posicionamento. Então, venham aí com bastante energia e perguntas, dúvidas, que é para a gente poder trabalhar sobre isso, tá? Fizeram a pergunta aqui se a empresa precisa contratar um psicólogo. Não, Seria o tá? ideal. É o ideal. Vamos trabalhar com a realidade que o ideal. O ideal seria um Isso, psicólogo. O com, ideal. com certeza. Mas nesse primeiro momento ela não indica esse profissional, tá? A gente entende que o melhor profissional para fazer o levantamento dos riscos psicossociais é o psicólogo, tá? Só que a norma, ela não obriga as empresas terem um psicólogo, né? Nem psicólogo, nem psiquiatra, tá? A norma só pede para fazer o levantamento, né? Com alguma ferramenta com embasamento. Só isso. Ela não vai pedir para a empresa contratar um profissional para fazer esse levantamento, tá? E aí, na semana que vem, a gente vai explicar qual é a diferença entre fatores de riscos psicossociais e problemas, né, realmente mentais, tá? Que são coisas diferentes. Ok? Mais alguma coisa? Ó, o Denilson aí, né? Boa noite, Denilson. Denilson chegou no final. Mas importante que chegou. Importante que chegou. Bom, se não tem mais nenhum comentário aqui, mais nenhuma pergunta. Então a gente vai dar por encerrado por hoje, tá, gente? Essa live aí. Muito obrigado pela participação de vocês, pela interação de vocês. Isso é legal porque a gente vê, né, como as pessoas ainda Uhum. têm, não vou dizer dificuldade, né, mas a gente precisa aprofundar mais isso no nosso cotidiano, no nosso trabalho, não só pela gente, mas também pelo outro, tá? A gente também não deve só pensar na gente, mas também pensar no outro, né, no convívio que a gente tem no trabalho, tá? Muito obrigada a todos. A gente espera que tenha sido bem proveitoso esse horário que a gente, né, de mais ou menos uma hora aí que a gente começou, tá? E até semana que vem. Semana que vem a gente se fala Deixa, novamente. deixa o contato lá nos comentários para quem quiser o slide. Aí eu transfiro. Vou botar o número da CAP. Vou É. pegar aqui que eu nunca sei de CAP. Só um E aí instantinho. vai juntando os slides. Aí quem participar das três vai receber os três documentos. Vou botar aqui no. Vou botar o telefone aqui, tá, gente? Contato da CAP. É 325.
Aí o contato da CAP, vocês querendo conversar, tirar alguma dúvida, pergunta aí. E a gente vai estar aí respondendo, tá? Então, novamente, muito obrigado, uma boa noite a todos e até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço, hein?